Meus amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação desta noite, em João, capítulo 15. Nós já falamos sobre esse texto há muito tempo atrás, mas hoje nós vamos tirar uma nova perspectiva para as nossas vidas. João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É interessante, meus amados, que Jesus já havia falado que ele era. Muitos versículos mostram que Jesus, falando que ele é algo que sacia a nossa sede. Ele é algo que mata a nossa fome. Ele é o grande eu sou de Deus. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, que nunca foi criado. Ele é desde a eternidade. Este é Jesus. E o nosso texto inicia dizendo que Jesus é a videira verdadeira. Jesus, como nós já falamos, já havia se apresentado diversas vezes, de diversas formas. Jesus já havia dito lá em João 6,35, e tudo em João. João 6,35, ele fala: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 10,9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10,11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 11,25, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E agora, Jesus vem e fala, eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, meus amados, a videira era um símbolo comum do povo de Deus. Era o símbolo comum de Israel. Israel era a videira plantada pelo Senhor. Era a nação do Senhor. E desta videira se esperava bons frutos. O povo da aliança de Deus, no entanto, mostrou-se incapacitados de dar bons frutos. A videira, como símbolo de Israel, é chamada por Asaf de videira caída. É chamada por Isaías de vinha má que produz maus frutos.
é chamada por Jeremias de planta degenerada, é chamada por Ezequiel de videira inútil e videira arruinada. O povo de Deus se mostra um povo rebelde, um povo que está atrás dos seus benefícios próprios, um povo que quer negociar o favor de Deus, e nós vemos isto quando nós estamos lendo os profetas. Esse povo vem e quer negociar a bênção de Deus, quer comprar a bênção de Deus. Esse povo, um povo que era para produzir bons frutos, porque é a nação do Senhor, esse povo se mostra um povo caído, um povo distante daquilo que Deus quer deles. Israel se mostrou incapacitado de dar bons frutos. Suas ações depunham contra eles. Deus, então, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Deus, então, planta Jesus, seu próprio filho, no mundo caído. Jesus vem como a boa videira. No mundo que não foi capaz de observar os preceitos de Deus e os cumprir, Jesus vem como aquele que é todo-poderoso para fazer a vontade de Deus na sua completude. E Jesus, então, em contraste com o fracasso de Israel, Jesus declara: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, isto é, eu sou aquele que produz bons frutos. E o Senhor Jesus, ele veio para produzir bons frutos. E a obra de Cristo foi completa, foi perfeita. Ele cumpriu cabalmente todo o detalhe que o povo de Israel não conseguiu cumprir. Ele carregou o preço dos nossos pecados, ele pagou o preço dos nossos pecados. Jesus, a videira verdadeira, aquele que dá bons frutos. E Jesus, então, completou a sua obra. E Jesus, então, instituiu a sua igreja. E Jesus, então, chamou 12 apóstolos. E se achegaram a ele muitos discípulos. E esses discípulos começaram a seguir Jesus. E através daí nasceu a igreja. E o Senhor Jesus vem e fala: eu sou a videira verdadeira. Não é mais o povo caído, mas é aquele que dá bons frutos. No entanto, meus amados, a videira produz os seus frutos através dos ramos. A videira, o tronco da videira, do tronco sobe a seiva para os ramos produzir bons frutos. Os ramos derivam a sua vida da videira. Lá em casa, não era uma videira, mas era uma macieira. Nós tínhamos um pé de maçã. E esse pé de maçã, nenhum dos irmãos gostava dele. Porque era dali que derivava varas. Varas que cortavam o couro e não quebrava. E quando nós fazíamos as nossas artes, nós já ficávamos espertos, né? Porque a mãe ia ali no pé de maçã e arrancava aquela varinha e falava: filho, você vai levar 2 ou 3 varadas por causa disso e por causa disso. E ali a vara comia no lombo. Só que, para a próxima surra, a vara já não servia mais. Porque ela foi tirada da macieira. Ela secava, ela perdia o vigor, ela morria. E ela se tornava quebradiça. Meus amados, e
o Senhor Jesus, com esse texto, está querendo mostrar realmente isto. E eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema: frutificando em Cristo Jesus. Você, como ramo ligado à videira, você tem uma função. A sua função é frutificar, é produzir frutos. A função do ramo não é dar folhas. A função do ramo é produzir frutos. O que se espera, primeiro ponto, o que se espera de um verdadeiro crente é que ele produza bons frutos. Nós vimos esses dias, estudando o texto de Efésios 2:10, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo, quem lembra? Criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Nós fomos criados em Cristo Jesus para produzir bons frutos. No tempo certo, os ramos que estão ligados em uma videira, eles vão produzir frutos. Meus amados, o crente que não produz fruto, tem alguma coisa errada com ele. Preste atenção nisso. E eu quero que, enquanto eu estiver falando aqui, você esteja analisando a sua vida. O crente que não produz bons frutos, tem alguma coisa de errado com ele. Por quê? Primeiro, se ele realmente é crente, se ele realmente foi chamado por Deus, se ele realmente foi regenerado pelo Espírito Santo, ele está ligado na videira. Ele é um ramo da videira. A seiva que corre da videira é cheia de vida, é cheia de poder para dar vida. O crente, por estar em Cristo Jesus, ele é templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo enche a vida do crente de vida, mesmo em tempos de aflições, mesmo em tempos de dificuldades. O Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito Santo produz o fruto dele em nós. E vocês lembram quais são os frutos do Espírito? Quais? Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo produz isso em nós, ele produz isso em nós. Então, meus amados, se nós estamos na videira, se nós somos partes da videira, se nós estamos ligados na videira, nós temos que produzir bons frutos. Se esse crente é crente mesmo, porque tem crente que fala que é crente, crente chamado crente nominal, tem nome de crente, se veste como crente, mas não comporta como crente, não tem vida de crente. Se este crente é crente mesmo e não dá fruto, é porque tem algo de errado com ele. Nesse momento o texto continua. E usando uma linguagem agrícola, João, ele vem e mostra o que acontece quando o crente, como discípulo de Jesus, que não dá fruto, o que acontece com ele. E no verso 2, vamos ler todos juntos? Verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então a primeira parte do verso: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Sabe por que ele corta? Porque esse ramo é um crente que não é crente.
Esse ramo é um crente que está no meio por estar, quer desfrutar da companhia dos crentes, mas não tem uma vida de compromisso com Deus, não tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Não está sentindo o Espírito trabalhar na sua vida, o limpar, o moldar, o transformar. Então, estes são os ramos parasitas da videira. Aqueles que estão na videira, mas não fazem parte da videira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, arranca fora, separa. São ramos inúteis. Não serve para nada, só serve para atrapalhar o crescimento daqueles que são verdadeiros ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, o que acontece? Limpa, para que produza mais frutos ainda. Por que o texto trata os verdadeiros crentes como aqueles que dão frutos? Porque nós estamos capacitados para dar frutos. Nós estamos ligados na videira. Nós estamos sugando a seiva da videira. Jesus é a videira. Nós estamos em Cristo. Nós estamos preparados para dar frutos. Mas às vezes nós estamos descuidados. O tempo chega de produzir e nós estamos ali sem compromisso. Às vezes nós estamos ligados na videira, nós estamos sugando a seiva da videira, mas estamos descompromissados com a obra do Senhor. Às vezes nós estamos ali, ouvindo o sermão, e aqui a cadeira vai se acomodando na cadeira, e o olho vai fechando, e quando percebe, já está quase roncando. Aí o pastor fala mais alto, acorda. Meus amados, essa é uma brincadeira, mas eu sei que tem pessoas que realmente vêm para a igreja cansada. Vêm para a igreja cansada. E se isso acontecer, não fique intimidado. Tá? Mas prepare-se para o culto do Senhor. E quanto aos que estão em casa ainda? Sentado no sofá, vendo o pastor Lucas falar, a mesma voz que você já ouve há 4 anos, o olho vai pesando, olho de coruja, o olho de mulata, o Adilto chama de olho de mulata, o olho vai pesando, aquele sono, e quando você vê, o culto já está terminando, não sugou nada, não absorveu nada. Nós precisamos de nos preparar para estar na presença do Senhor. Nós precisamos de estar preparados para receber o alimento da palavra. Nós precisamos de estar preparados para dedicar um tempo de oração durante o nosso dia. Nós estamos ligados na videira. Nós queremos produzir. Então, para produzir, nós precisamos de estar alimentados e precisamos de estar bem ligados à videira. E aí o texto fala assim, que aqueles, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, você está capacitado para dar fruto. Mas tem algumas coisas que estão te atrapalhando dar fruto. E Deus vai fazer o quê? Deus vai limpar. Ele limpa para que produza mais frutos ainda. Produzia um frutinho, durante o ano. Com o limpar de Deus, começa a produzir, dá 10 frutos. Opa! Mas tem mais. Pode dar mais. Deus sabe que pode dar mais. E Deus continua o trabalhar dele na nossa vida. Deus continua limpando os servos dele a cada dia. Deus não desiste de nos limpar, de nos transformar, de trabalhar em nós. Donald Arthur Carson, que é conhecido no meio teológico de D.A. Carson,
Comentando esse texto, ele diz: a função do Pai, o agricultor celestial, é dupla. Considerando a ordem inversa. Primeiro, ele poda ou apara todo ramo que dá fruto. Nenhum ramo produtivo é poupado. Todos vão ser limpados. Sem dúvida, o propósito do Pai é amoroso. Deus limpa os frutos que dão, os ramos que estão capacitados a dar frutos. E se você está ligado na videira, se você é servo de Deus, se você é um crente verdadeiro, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se você procede como tal, isso é uma característica de que você é um verdadeiro crente. E se você está produzindo pouco fruto, o Senhor vai te limpar. Ele vai te limpar. Ele vai tirar as coisas que estão te atrapalhando de produzir frutos. Ele vai tirar os ramos parasitas. E Ele vai tirar as coisas da sua vida também que está te atrapalhando a produzir frutos. Segundo, o que Carson fala, o Pai, Jesus, diz: corta todo ramo que, estando em mim, não dá fruto. Isto é, ele livra-se da madeira morta, para que os ramos vivos e produtivos possam ser claramente distinguidos deles e possam ter mais espaço para crescer. Deus está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor espera fruto de você. O Senhor está esperando os seus frutos. Ele te colocou numa boa videira. Essa boa videira é Cristo Jesus. Você está ligado na videira e o Senhor espera frutos desses ramos. Deus está trabalhando na vida do seu povo. O Senhor está nos limpando para que nós produzamos mais frutos ainda. Ele está tirando de nós os vícios do pecado a cada dia. Ele está tirando de nós o vício do pecado. Ele está quebrantando o coração do seu povo. Tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne, um coração sensível ao toque do Espírito Santo. Deus está fazendo isso em nós. E, meus amados, eu quero te convidar agora, olha para a sua vida. Quantos frutos você produziu esse ano? Pastor, esse ano é atípico, eu sei. Esse ano é um ano de pandemia, eu sei. Mas na pandemia, o Senhor espera dos seus servos bons frutos. Na pandemia, o Senhor espera de nós o nosso melhor. Ele não espera nada mais daquilo que Ele mesmo te capacitou a fazer para a glória do nome dEle. Ele espera somente isto. Mas aquilo que Ele te capacitou a fazer, faça bem feito. Faça bem feito. Deus está trabalhando em nós. O que impede muitas vezes o cristão de produzir frutos é o pecado. É quando o ramo tem capacidade de produzir frutos, mas não produz. Coisas estão tomando o seu tempo, coisas inúteis. No momento que era para estar na presença do Senhor, tem coisas que Ele está colocando na frente do Senhor, buscando não em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor. Isso nos impede de produzir frutos. Os nossos pecados, aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, em detrimento daquilo que é de Deus, nos atrapalha de frutificar. Quando nós baixamos a cabeça e queremos fazer a vontade da nossa carne sem olhar para a vontade de Deus, nós estamos nos tornando incapacitados de produzir bons frutos.
E quando você olha para o povo de Deus, foi isso que o povo de Deus fez. Deus falava: meu servo, não é isso que eu chamei vocês para fazer. Arrependam-se, vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como o carmesim. Eles se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam como o carmesim, eles se tornarão alvos. Meus amados, Deus quer nos purificar, Deus pode nos purificar. E o texto fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. E nós conhecemos a história. O povo não quis, foi devorado à espada, foi levado cativo. No cativeiro choraram amargamente. Mas a misericórdia de Deus estava sobre esse povo. Deus corrige ao filho a quem ele ama. A videira que o Senhor plantou é uma videira que produz bons frutos. E nós que estamos ligados à videira, estamos capacitados a produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. A frutificação é uma marca infalível do verdadeiro cristão. A alternativa a isto são ramos parasitas. Ramos que não pertencem à videira. Ramos que são incapacitados de produzirem frutos que sejam agradáveis a Deus. Então, meus amados, que nós possamos lembrar o que se espera de um verdadeiro crente é que ele produza bons frutos. O cristão produtivo é aquele que tem uma vida de intimidade com Deus. No verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que determina se nós estamos aptos a produzir frutos é a prática da palavra. O que determina se estamos levando a vida de comunhão com o Senhor, uma vida de intimidade com Deus, é sermos ouvintes praticantes daquilo que o Senhor nos fala através da sua palavra. E aí, voltando um pouco no contexto do texto, em João 14, 23, Jesus fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, uma característica de que nós estamos ligados na videira, de que nós estamos vivendo em intimidade com o Senhor, é a prática da palavra de Deus. Os discípulos já estão limpos, já foram purificados. Os discípulos já foram regenerados pelo Espírito Santo. Os discípulos já experimentaram a nova vida que o Senhor os deu. Eles já estão limpos. Mas eles precisam continuamente ser limpos novamente. Não no sentido de regeneração, mas no sentido de santificação. O Senhor está nos santificando. O Senhor quer um povo seu, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Foi para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor está nos preparando. Enquanto estivermos vida, o Senhor estará nos limpando, tirando de nós aquilo que não presta. Nós já somos regenerados. Nós, aos olhos do Senhor, já somos santos.
Somos chamados santos de Deus, povo santo, mas um povo que ainda tem as suas dificuldades, um povo ainda que vive um corpo contaminado pelo pecado, e um povo ainda que precisa de ser limpo novamente, precisa da ajuda de Deus para santificar a sua vida. E eu quero te falar uma coisa, meu amado. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Se você está levando sua vida de qualquer jeito, se você é filho de Deus, se você consegue crer realmente que Jesus Cristo é o Senhor, e você está levando a sua vida de qualquer jeito, pecando, levando a vida, deixa a vida te levar, né? Eu quero te falar uma coisa, você vai ter um encontro com Deus. Eu vi uma foto esses dias na internet de um menino falando, né? A mãe dele com a mão para trás, com uma vara na mão, e ele escrevendo assim: eu nunca passei por um momento tão tenso na minha vida. A mãe esperando para corrigir aquele filho. Eu quero te falar, meu amado, se você tem levado a sua vida de qualquer jeito, você vai ter um encontro com Deus. Se você tem ouvido o Senhor falar no seu coração: filho, muda de vida. Filho, arrependa-se. Filho, eu não te chamei para isso. Filho, toma cuidado. Vai chegar uma hora que Deus vai falar: filho, vem aqui. Eu vou te corrigir por causa disso, por causa disso e por causa disso. E ali não adianta correr, porque você tem que voltar para casa. Não adianta ficar esperando para ver se o pai vai dormir, porque ele não dorme. Ele vai te pegar. Então, meu amado, melhor coisa para o servo de Deus é consertar a sua vida, é deixar o pecado, é abandonar as coisas que têm entristecido o Espírito Santo, é andar com Deus em novidade de vida, é produzir bons frutos. Coisa boa é produzir frutos. Coisa boa é fazer aquilo que o Senhor nos capacitou para fazer, para glorificar o nome dEle. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ali é vida que vale a pena ser vivida. Então viva para Deus. Como eu tenho falado, nós temos um inimigo que não brinca de ser mau, ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar. Ele não tem poder para tocar na sua vida. Mas ele tem poder para te atrair com as ciladas dele. Então vigia. Vigia e corra. Corra para debaixo das asas do Pai. Ali há abrigo. Ali há proteção. Ali há carinho para você. Ali há conforto. Ali há paz. Ali há segurança. Às vezes parece gostoso aquilo que o diabo está propondo, mas no fim é caminho de morte. Então vigia. O ramo vivo está verdadeiramente na videira. A vida da videira está verdadeiramente no ramo. Ou seja, nossa capacidade para produzir bons frutos se encontra em uma vida de intimidade com Deus. Busque a Deus. Coloque-se na presença do Senhor. Abra o seu coração. Fala para Deus: Senhor, eu estou aqui, o Senhor conhece a minha fraqueza. O Senhor sabe a tristeza no meu coração. O Senhor sabe o quanto o inimigo tem me atraído com essas coisas que eu sei que não é da vontade do Senhor. Abra o seu coração para Deus. Deixa o Senhor sondar e conhecer o seu coração. Ele já faz isso, mas Ele quer ouvir a sua boca. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vida prática de intimidade com Deus
é possível, porque o Espírito Santo nos regenerou. O Espírito Santo nos preparou para isso. E hoje nós estamos capacitados a produzir bons frutos. Coisa boa é chegar debaixo de uma árvore que dá fruto com qualidade. Frutos que você olha e fala assim, que vontade de comer esse fruto. Pena que ainda está verde, não chegou na época de comer. Mas você observa a beleza daquele fruto. Mas se aquele fruto não estivesse em uma árvore boa, ele não teria uma aparência boa. Então, meus amados, que nós possamos andar em intimidade com o Senhor. Ele é a videira verdadeira. É Ele que nos capacita a produzir frutos bonitos, frutos saborosos, frutos agradáveis ao agricultor. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. É Ele que poda. É Ele que limpa, para que nós produzamos mais fruta ainda. O segredo de uma vida frutífera é a nossa permanência em Cristo. Jesus é a videira, o tronco no qual o galho precisa buscar a seiva para frutificar. Sendo assim, se o discípulo está vivendo em comunhão íntima com Jesus Cristo, o processo de frutificação não é um fardo. Não é algo a ser feito por obrigação, mas é um processo orgânico, é natural. Nós frutificamos porque nós estamos ligados na videira. É natural. Nunca vi uma árvore fazendo força para dar fruto. Não precisa. Chega no tempo certo. Se tiver água, se tiver no tempo certo, ela vai produzir naturalmente. É um processo orgânico. Conosco também é assim. Nós produzimos frutos naturalmente, porque nós estamos na boa videira. Faz parte da natureza dos ramos que estão em uma boa árvore dar bons frutos. E quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade de produzir desses ramos. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade dos ramos estão na sua capacidade de permanecer no tronco. Em nós mesmos, meus amados, não há vida. Jesus, como nós lemos no começo, Ele é a vida. Ele é que sustenta a nossa vida. Em nós mesmos não temos vida, não temos força, não temos poder espiritual. Em nós mesmos não adianta gritar, não adianta pular. Se o Espírito Santo não estiver agindo em nós, não há vida, não há transformação. E quanto maior, mais próximos do tronco, maior a nossa capacidade de produzir bons frutos. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim. Por que não permanece? Porque não faz parte da videira. Porque os ramos que fazem parte da videira, eles vão permanecer. Eles vão ser limpos. Eles estão sendo cuidados pelo agricultor. Eles vão permanecer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E aqui está uma visão escatológica do que vai acontecer com aqueles que não estão em Cristo Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo. E secará. E o apanham
e o lançam no fogo e o queimam. Apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. É isso o que espera aqueles que não estão em Cristo. Mas vem os versos 7 e fala: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas os crentes gostam desse versículo, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis. Opa, agora o negócio ficou bom. Pedireis o quê? O que quiseres. Opa, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é o que eu quero para mim. Pedireis o que quiser e vos será feito. E muitos imaginam um gênio da lâmpada saindo para realizar pedidos, para realizar a vontade do homem conforme ela for. Não é isso que a palavra está dizendo. Permanecer na videira, primeiro vem, se permanecerdes em mim, permanecer na videira é ter um novo coração, uma mente renovada, é ter a presença do Espírito Santo, é obedecer aquilo que o Senhor determina na palavra. Permanecer na videira é viver para Cristo. É viver uma vida de dependência de Deus, é se sujeitar, é se sujeitar à vontade de Deus. Se você se sujeitar à vontade de Deus, você pode pedir o que quiser. E você vai terminar a sua oração como Jesus ensinou os discípulos a orar. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como nos céus. Nós queremos muitas coisas, mas o que prevalece é a vontade do Pai. Porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. A vontade dele é santa. Então, meus amados, se a palavra de Cristo permanece em nós, ela determinará o nosso comportamento. Ela nos transformará. Ela nos capacitará a praticar aquilo que Deus quer de nós. Quando as palavras do Senhor Jesus preencher todos os nossos pensamentos, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de fazer as coisas, aí começaremos a orar de acordo com a vontade de Deus. Desejaremos aquilo que o Senhor Jesus deseja. Aí poderemos pedir o que quisermos. Pois nossas orações se conformarão à vontade de Deus. Pedireis o que quiseres, e vos será feito. Quando? Quando vocês permanecerem em mim. Quando vocês estiverem limpos. Quando a vida de vocês estiverem frutificando na minha presença. E vem o verso 8 e fala: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornarei meus discípulos. Nossos bons frutos, que são produzidos pela nossa permanência em Cristo Jesus, eles servem para glorificar a Deus. Eles servem para glorificar o nosso Pai Celeste. Nossos frutos, meus amados, eles mostrarão que nós somos ramos frutíferos e não ramos parasitas. Nossos frutos mostrarão que nós fazemos parte de um povo separado, chamado e escolhido. O mundo não consegue ver o nosso coração, o mundo consegue ver as nossas atitudes. E quando eles veem as nossas atitudes como servos de Deus, a palavra fala assim: para que vejam as vossas boas obras. Faça o quê?
e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Até o ímpio vai glorificar a Deus pelo fruto do crente, do servo de Deus, daquele que está ligado na videira. Nossos bons frutos são produzidos pela nossa permanência em Cristo Jesus. Servem para glorificar o nosso Pai. Esses frutos não é nada menos que o resultado da perseverança, da dependência de permanecer na videira. Esses frutos mostram que nós fomos chamados, que nós fomos separados, que nós temos fé. Esses frutos nos levam a testemunhar, a mostrar as boas novas ao mundo que vive em trevas. Então, meus amados, lembre-se, a ausência de fruto não é só prenúncio de fogo. A ausência de fruto é prenúncio de fogo. Mas a ausência de fruto também tira de Deus a glória que lhe é devida. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Frutificando em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para isso. O que espera de um verdadeiro crente é que ele produza bons frutos. E eu quero que você analise a sua vida agora. Olhe para as suas mãos, de forma espiritual. Olhe para as suas obras. Suas obras têm glorificado a Deus. Seus feitos têm glorificado ao Senhor. O que se espera de um verdadeiro crente é que ele produza bons frutos. O cristão produtivo é aquele que tem uma vida de intimidade com Deus. Como está a sua vida de intimidade com o Senhor? Você tem tirado tempo para o Senhor? Você tem tirado tempo de oração, tempo de leitura da palavra? Como está a sua vida de intimidade com o Senhor? Meus amados, se a palavra recomenda, e recomenda muitas vezes, para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder para nos dar esperança, a palavra tem poder para nos vivificar em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que conhecer e colocar em prática aquilo que a palavra nos diz. O cristão produtivo é aquele que tem uma vida de intimidade com Deus. E por você conhecer a palavra, você quer entrar na presença do Senhor. Você quer falar com esse Deus maravilhoso, que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. O segredo de uma vida frutífera é a nossa permanência em Cristo. E você já está em Cristo. Você já está capacitado a produzir frutos. Então produza frutos. Porque senão o Senhor vai te limpar. O que está te impedindo de produzir? Fala para o seu coração agora. É a sua arrogância? É a sua falta de tempo para Deus? O que está te impedindo de produzir bons frutos? Pastor, não precisa de citar várias coisas. O Espírito Santo já falou no seu coração. Se tem alguma coisa te impedindo de produzir bons frutos, Ele já te mostrou. E a sua função agora é abandonar. Deus está trabalhando em você. Deus está limpando a vida dos seus servos, para que eles produzam mais frutos ainda.
para que nós glorifiquemos a Deus com as nossas obras. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que Deus nos abençoe. Amém? Que o Senhor Jesus nos capacite a cada dia a produzir muitos frutos para a glória do nome dele. Levante. Quando você acordar no seu dia, amanhã, segunda-feira, já olha para o dia assim e fala assim: Senhor, o que eu vou produzir hoje para glorificar o seu nome? Que cada dia nós possamos nos preocupar com isso, em glorificar o Senhor, produzindo bons frutos. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Que o Senhor Jesus nos capacite.